assim, fizemos na aula passada um breve resumo, né? Fizemos um primeiro sobrevoo sobre alguns dados assim bem básicos sobre a história da arte em geral, né? Desde os inícios, coisa básica só, afinal de contas não é essa a intenção do curso, a intenção é um pouquinho mais arte cristã. Hoje a gente vai continuar ainda trabalhando um pouquinho o aspecto da arte ainda no Império Romano, não apenas a arte assim, pictórica, né? Não só pintura ou escultura que seja, mas elementos gerais, inclusive, a gente vai falar um pouquinho agora, vamos iniciar com a arquitetura romana, porque quando falamos de arte no Ocidente, e no Oriente, especificamente, né? A partir depois de Bizâncio, a gente fala de construção, a gente fala a gente trata de monumentos, né? Trata de igreja, basílicas especificamente, né? Então a gente vai tratar agora desses dados, tá bom? Então eu vou fazer aqui, eu vou já partilhar com vocês o final, o último slide do encontro passado, né? E boa noite, Marcos, bem-vindo, né? Então já vamos partilhar aqui essa página desse slide aqui com o qual nós terminamos, né, a aula passada, ok? Eu acho que vocês se lembram. Vamos lá. Estão vendo ali? Está apresentado para todos? Então tá. Eu só vou fazer o seguinte, vou minimizar aqui, tá, ok? E assim ficamos melhor, né? Então, nós finalizávamos a aula passada com essa imagem que trata, o tema era justamente a retratística, não é? A questão das imagens no Império. E no Império Romano, eu dizia, eles são apaixonados por imagens, primeiro as imagens do mundo clássico, greco-romano. Lembrar que, eu não devo ter citado isso, mas é bom citar agora, que quando nós estamos ali no período já pré-cristão, já cristão especificamente, né? O século I já é um século cristão, sem dúvida, mas ainda não é um cristianismo reconhecido, é um cristianismo perseguido. Nesse período, o Império Romano está vivendo assim aquilo que na história da arte se chama de helenismo. O helenismo ele é oposição ao clássico. O clássico é o auge da beleza, etc., do mundo helênico, né, do mundo greco-romano. E aqui se está vivendo o helenismo. O helenismo seria mais ou menos comparado, grosso modo, me entendam bem, ao barroco, que é já assim quase que um exagero do clássico, não é? Essa cultura mais helenística ou helênica. Tem várias representações que poderiam ser mostradas nesse período, né? Mas, grosso modo, então, é isso. Quer dizer, já é uma arte grega já quase, eu diria assim, exagerada, poderíamos dizer assim, não é? Mas que está no gosto romano. E aí os romanos, justamente, já falamos aqui, em função de ter assim o rosto dos seus personagens, seja no culto civil, no culto imperial, culto oficial, eles precisavam das imagens dos rostos, né, etc. Mas no culto doméstico também, porque no culto doméstico as imagens, o rosto dos antepassados, né, da gens, chamada das pessoas, da gens, né? No caso concreto ali, vamos citar, por exemplo, a gens Júlia, a gens Flávia, que eram os nomes das famílias que geraram depois imperadores, etc., né? Então, esses bustos eles eram levados em procissão, ou seja, no enterro, no funeral do determinado personagem, ou então, em alguns momentos específicos de um evento celebrativo, os romanos têm o chamado refrigerium, que é uma espécie de celebração, uma refeição que se faz junto à tumba do falecido, não é? Então, nesses momentos, essas imagens eram levadas. E aí eu terminava, aliás, uma outra questão importante do Império também é o seguinte, embora haja essa retratística, essa identidade, esse rosto muito característico, assim, com traços que nós víamos no encontro passado, né? Com traços muito, muito realísticos, muito reais, há, por outro lado, também a tendência de apresentar, de um certo modo, o rosto, principalmente dos imperadores, de apresentar já um rosto mais idealizado,
não é? Mostrando assim, porque especificamente aquele que governa, ele tem que demonstrar o quê? Demonstrar harmonia, demonstrar prudência, não é? Demonstrar toda uma série de virtudes que não ficam bem quando se mostra exatamente a pessoa do jeito que ela é, não é? Então há também essa tendência, especificamente em se tratando dos governantes, dos personagens, dos níveis mais elevados do império e por aí vai. Ok? Então, também essa é uma tendência. Então, nem é tanto para um lado e nem para o outro. Aqui nós terminávamos com essas duas imagens, que são imagens das múmias do Egito, não é? Na cidade de Fayum, não é? O nome é Fayum, no Egito, um lugar específico, não é? Que faziam essas pinturas, e eu já mostrava outras também, tem centenas delas, não é? E também aqui esse gosto pelo retrato, pela imagem. A gente percebe assim os contornos, né? o olhar muito penetrante, assim com uma, digamos, com uma personalidade mesmo, há uma identidade, né? E isso aqui, de um certo modo, né, ele já tem elementos aqui da arte oriental que vão influenciar lá na frente, nessa aqui nós estamos tratando do primeiro século. Então, no quarto século para frente, né, metade do quarto século, dali para frente, a arte bizantina ela vai ter alguma coisa dessa representatividade. Né? Isso também vai aparecer depois na arte bizantina, especificamente nos mosaicos e outros objetos também que a gente vai ver na arte bizantina. Ok? Então, essa é a questão da aula passada. Uma outra coisa agora, passando para um outro ponto e começando então a nossa aula de hoje, gostaria de tratar com vocês de um outro tipo de arte que era muito apreciada pelos romanos e que também tem a ver um pouco com a retratística, com a representatividade de pessoas, né? E vamos ver aqui, não estou conseguindo passar, só assim, que são os relevos narrativos. Esses relevos narrativos, eles são um tipo de escultura muito apreciado em Roma, né? Tem uma intensidade artística também muito grande. Esses relevos são alto relevo em pedra, em mármore, nos monumentos que contam uma história. A história seja de eventos da vida daquele imperador, um mito, uma batalha também, né? Um dos mais interessantes é o da Arapatis, que a gente tem, é muito interessante, muito bem feito, não coloquei aqui, mas trago um que eu acho que também é bastante interessante, que é o Arco de Tito, porque o arco também é uma forma de expressão artística no Império. Não é? A gente vai falar depois de alguns arcos, mas o Arco de Tito é um dos primeiros, se não o primeiro, não é? A surgir em Roma. Mas antes de falar do arco, eu quero falar do relevo que a gente tem aqui, que está dentro do... Então, esse aqui é o Arco de Tito, uma imagem do que era antes, não é? Esse aqui por volta de 1700, ele estava nessa situação aqui, bem decadente. Então, imaginemos Roma toda nessa situação, né? Por que o Arco de Tito é interessante? Por causa de um dado que está aqui, é justamente esse relevo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, esse é o relevo narrativo. O que é que esse relevo narra? Ele narra justamente a vitória de Tito sobre os judeus, na Guerra Judaica. Ok? Então, e aqui nós temos o quê? Nós temos justamente essa menorá, não é? Também alguns outros dados, se lembra aqui as trombetas que eram usadas, tem outros utensílios, né, do Templo de Jerusalém, né? Então claro que está tudo acabado agora, mas ainda isso que nós temos aqui é tudo arte, né? Então esse relevo ele narra essa história e, embora não apareça muito aqui, é interessante o sentido dessa, para vocês terem uma ideia, quando os judeus constroem depois de 49, voltam a Jerusalém, vão organizando o culto, etc., eles usam esse modelo para fazer a sua menorá, né? Então, é um relevo histórico de uma importância muito grande na história, né? Aqui nós temos um modelo do Arco de Tito, foi usado lá em Nova Delhi, né? Esse arco aqui, o Portal da Índia, isso é moderno, é claro. Esse aqui nós conhecemos, né?
o Arco do Triunfo, né, do Champs-Élysées também. Tem toda uma série de dados interessantes sobre estes arcos, inclusive históricos contemporâneos, né, atuais. Interessante lembrar o seguinte, o arco, ele no Império Romano, o arco de Tito, ele estava na entrada da chamada Via Sacra. Quando chegavam os imperadores, os generais, né, vitoriosos, existe uma história, um fato que, segundo alguns, é comprovado, segundo outros, não passa de uma lenda. Mas, de qualquer modo, é interessante que é o seguinte, quando ele estava passando, chegava dentro naquela carruagem monumental, cheia trazendo espólios de guerra, trazendo inclusive prisioneiros, etc., né? E os soldados todos, quando ele passava por baixo desse arco, ele assim, quase que necessariamente perdia toda aquela aura, todo aquele poder militar que ele tinha. Né? Então, passar por baixo do arco, segundo alguns, de novo, isso aqui é uma questão bastante discutida, né? Mas não deixa de ser interessante. E também alguém ficava do lado dele, dizendo para ele no ouvido dele, lembra-te de que você é um homem. E ele ficava repetindo, lembra-te de que você é um homem, lembra-te, justamente para que o poder não subisse à cabeça daquela pessoa. Em vários casos subiu, porque vários desses generais, quando chegavam, o império às vezes em ebulição, eles se tornavam, conseguiam dar o golpe, apoiado pelos soldados, se tornavam depois o imperador. Não é? Outro relevo narrativo importante é a coluna de Trajano. Não é? Também, inclusive, a gente tem essa pintura ali do lado. Essa pintura é um desenho, é uma mostra de como era essa coluna. Na verdade, essa coluna, Trajano, ele foi imperador entre 98 e 117. Já estou tratando aqui do tempo dos cristãos, tá? Para dizer assim, esses dados aqui, os cristãos, quando viam isso e quando iam fazer depois as suas pinturas, eles também se espelhavam naquilo que havia no seu entorno, né? Isso é natural de contexto, né? Então, esses relevos, essa coluna, ela tem cerca ela tem 38 metros de altura, né? A coluna é do ano 115, 2 anos antes dele morrer, e narra justamente a vitória dele, a batalha e a vitória dele contra os dácios. Ela deve ser lida de cima para baixo, em espiral, é uma espécie de história em quadrinhos, quase diríamos assim, é um filme. Né? Se alguém tirasse essa coluna, tirasse e esticasse toda a história ali, e depois colocasse uma embaixo da outra, daria uma história em quadrinhos. Não é? E ela tem 2.500 personagens, né? E, como eu falei, era pintada desse jeito, é relevo, né? É uma coluna, é um relevo narrativo, né? Em que o personagem Trajano é o principal personagem dessa história toda. No sopé ali, embaixo da coluna, né? Foi colocada uma urna de ouro com as cinzas dele, né? E no alto da coluna foi colocado justamente o quê? A imagem dele, né? A estátua dele, de Trajano, não é? Ela tem 3 metros, quase 4 metros, 3,70 metros de diâmetro, não é pouca coisa, não é? Para ter uma ideia. São 19 blocos de mármore, só para dizer da importância que se dava a todo esse processo de arte, né? De se fazer um monumento que restasse para a história. E restou. Está tudo sem pintar hoje, né? Outra coisa importante desse monumento, a pergunta não sei se vocês já se perguntaram isso, não é? Como é que alguém ia ler isso? E aquela coisa tão bonita, colorida que seja, né? Mas ainda hoje ninguém consegue ler porque está lá em cima, né? Lá em cima está agora a imagem de São José. Como é que se lia isso? Ora, havia uma grande biblioteca, né? Na verdade, eram 2 bibliotecas. Uma biblioteca de códices era uma das maiores bibliotecas do mundo naquela época, comparada à Biblioteca de Alexandria, né? Então, nessa biblioteca, ela era erguida praticamente colocando essa coluna no meio da biblioteca, em 3 andares. Então, lá de cima, a pessoa conseguia ler, não é? Passando de uma biblioteca, da biblioteca de rolos gregos e da biblioteca de rolos latinos, ela ia lendo essa coluna, conseguia interpretar essa pintura, esse relevo, e por aí vai.
Então, uma coisa assim muito plástica, né? E que denota justamente essa capacidade que tinham os romanos. Pintados assim não são, eu acho que não são tão interessantes. Eu prefiro assim, porque parece melhor, né? Estamos mais acostumados. Mas é a qualidade dessas pinturas, né? É, depois a gente vai, por que eu falo isso? Porque depois a gente vai ter os sarcófagos cristãos, que também são uma herança do mundo greco-romano, não é? Inclusive dos etruscos e lá atrás, né? Mas é muito próprio também desse período, esses relevos, né? Uma outra coisa que a gente poderia tratar, e eu acho que é o próximo passo, além desses relevos, é a arquitetura imperial. Né? A arquitetura imperial, a gente pode questionar o gosto dos romanos para a pintura, né? Mas, inclusive, para a própria escultura também, que eram cópias feitas das obras gregas, né? Das obras-primas gregas, graças a Deus que fizeram cópias, porque foram as que chegaram até nós, não é? Mas um elemento que não dá para discutir sobre os romanos é a arquitetura, uma arquitetura imperial, não é? Também foi, de certo modo, adaptado dos etruscos, dos gregos, mas os romanos foram arrojados, né, e inovadores, né? A gente pode dizer que desde as origens do Império, até antes do Império, ainda na República, especificamente nos dois anos antes do Império, praticamente 2 séculos antes de Cristo, né? Já havia obras imensas, né? A partir daquilo que os romanos consideravam importante no mundo público, né? Especificamente no mundo público, assim, obras públicas, né? Mas também com o objetivo justamente de incentivar o culto ao poder, nós chamaríamos o culto ao imperador, mas mais do que isso, né? O culto ao poder. As obras mais antigas dos séculos da época republicana, alguma coisa nós temos alguns bons representantes, né? Mas a maioria que nós temos é de finais da República, depois do século I, e a partir daí o século II e III, já da era cristã, né? Que são as obras, mesmo assim, muita coisa se perdeu, mas o que nós temos hoje da arquitetura imperial são justamente esses dados de finais da República e início da era cristã, e já Império, primeiro, segundo e terceiro século do Império, né? Na verdade, essas obras, elas tinham um objetivo, né? Elas queriam mostrar justamente o poder, a imponência do Império, né? Não eram construídas apenas em Roma, né? Essas obras eram construídas nas maiores cidades e vilas do Império, né? Roma, Itália, mesmo na Gália. Hoje nós temos essas obras espalhadas aí por inúmeras áreas do Império, né? Do que foi o Império Romano, seja na Croácia, seja na Turquia, partes, inclusive, das fronteiras do que na época era a Germânia, né? Boa parte dela dominada pelos germanos, mas, de qualquer modo, ainda muito assim, são obras muito interessantes. Essa imagem que vocês têm aí à frente de vocês é a Via Ápia, não é? Via Ápia antiga. Hoje não passa de uma estrada bonita, né? Os italianos, finais de semana, vão lá fazer piquenique. É uma estrada antiga de Roma, com uma das várias estradas. Isso também é uma obra romana, as estradas que atravessavam o império de ponta a ponta. Isso é muito importante para a comunicação, para a segurança, para as tropas, etc., né? Para a administração. Mas, de qualquer modo, a Via Ápia, o que são essas construções? São tumbas, né? A gente vai ver depois, quando falarmos das catacumbas, que havia uma lei em Roma que os cemitérios não podiam ser construídos dentro da cidade. Os hipogeus, as necrópolis, elas tinham que ser fora da cidade, fora dos muros, né? Claro que hoje a cidade se expandiu muito mais, mas à época, especificamente falando, elas eram fora da cidade. E aí se aproveitava, no caso concreto aqui, esses monumentos são monumentos aos antepassados. Então, essa edilícia funerária, digamos assim, ela também era um elemento importante de coesão pátria, ok?
de criar assim, essa identidade em relação ao Império através dos grandes homens e mulheres, dos grandes personagens, né? Eu sempre digo também mulheres, porque eu acho que tem que incluir, né? Embora nós sabemos aqui, podemos ser anacrônicos, né? Escrevi esses dias um artigo sobre as mulheres na igreja, as viúvas, etc. Aí eu mexi um pouquinho com as mulheres no direito romano. As mulheres, elas tinham pouco espaço, né? Só mesmo as mais mulheres, as pessoas mais ricas, né? E mesmo essas tinham que lutar para conseguir algum espaço no império, não é? Mas não eram valorizadas. De qualquer modo, voltando à Via Ápia, são tumbas, são mausoléus que lembram os grandes nomes pátrios seja da República, do Império. Hoje ainda alguma coisa resta, é nessa região que nós vamos ter as principais catacumbas, né? Também em torno da Via Ápia, né? Então essa é a arquitetura imperial. O próximo texto já vai naquilo que nós estávamos falando, né? Que as obras faraônicas, eu destaco aqui embaixo, ou obras majestosas, digo faraônicas porque eram imensas, a gente vai ver, né? Meio que copiadas do tempo dos faraós. Tinham um objetivo específico, né? Mostrar o poder e a imponência do império. Tanto que não eram construídas grandes obras apenas em Roma, mas nas principais cidades do Império a gente tinha essas obras. Um outro aspecto interessante é que essa opulência arquitetônica ela gerou controvérsias. Por quê? Esse monte de estátuas, e especificamente aquelas que eram copiadas da Grécia, né? Ela fazia com que essas obras perdessem a sua originalidade e vigor. Por quê? Muitas vezes elas eram colocadas em locais para o qual elas não tinham sido concebidas, né? E aí tem o que alguns historiadores e artistas e pessoas que conhecem bem dizem que criava-se o problema da falha de perspectiva, porque se colocava no nível, muitas vezes, do olhar, né? No nível da pessoa, de uma pessoa de pé ou em pé, ou um pouquinho acima, enquanto que no original ela foi concebida para ficar a 4, 5 metros de altura. Então havia essa preocupação da parte do escultor de dar ele sabendo onde aquela imagem ia ser colocada, ele dava uma outra visão, uma outra perspectiva, né? No Império, então, se perde um pouco. Isso também, é claro, não é geral, não é uma coisa, mas havia essa perda essa falha de perspectiva. Algumas eram esvaziadas do seu significado original, de onde tinham que ser colocadas, né? Um elemento importante, eu coloquei esse arco ali, né, o arco da porta de Issar, ou Ishar, né, da Babilônia, do 7º século a.C., a região da Mesopotâmia, porque aqui nós vamos ter um elemento importantíssimo nessa produção arquitetônica, não é? Primeiro que a gente tem que lembrar que os gregos eles faziam as suas obras de arte, né, do mundo grego, ou melhor, a arquitetura especificamente, por exemplo, os teatros. Os teatros eram ao ar livre, né? Teatro grego. Acho que vocês mais ou menos têm aquela visão aquele oval que inclusive utilizava o próprio terreno, o próprio declive do terreno, né? Ali eram construídas as arquibancadas, não precisava fazer muita coisa. Bastava fazer ali as arquibancadas e lá na frente, na parte mais baixa, lá embaixo, se fazia a parte da apresentação, né? E claro que havia ali todo um estudo de acústica, isso tudo tanto que é uma arte, inclusive essa questão da acústica, né? E ainda hoje vários desses teatros são utilizados, né? De qualquer modo, eram teatros ao ar livre, né? Os templos também, os sacrifícios eram feitos, na sua maioria, pelo que eu andei pesquisando, fora do templo, né? Não se fazia o sacrifício lá dentro. Em alguns momentos entravam lá os sacerdotes, quando havia o rei, o imperador, pessoas, né? Mas o espaço, mesmo que fossem grandes templos, o Partenon, por exemplo, se a gente for ver a planta, não coloquei aqui, mas daria, se quiserem olhar, vocês um dia vão, onde quiserem, vocês encontram, era cheio de colunas, havia lá a imagem, era a morada do deus ou da deusa, né? No caso do Partenon, deusa Atenas, enorme, né? Não era um espaço público, né? Os romanos já começam a se preocupar com espaços que sejam públicos, né? Mas fechados, ok? A explicação para isso
Provavelmente também o clima, porque então, provavelmente a Grécia fosse mais quente, a Itália já é mais frio, né? Sei lá, também. Mas uma explicação é essa. Provavelmente haja também outras explicações, mas de qualquer modo há essa preocupação de espaços maiores cobertos, né? A gente vai ter então os banhos e, fundamentalmente, nós vamos ter no Império as basílicas, né? A gente vai ver então algumas dessas obras, né? Um elemento importantíssimo então nesse processo da arquitetura romana é uma originalidade, né, que eles têm, que é a invenção, não é a invenção, mas a utilização assim de um modo de uma profusão de uso dos arcos e das abóbadas, né? E aqui, arcos e abóbadas, tem vários modelos de arcos e abóbadas, né? A gente não vai destacar aqui, não vem ao caso, né? Mas o arco romano, as abóbadas, é uma das contribuições mais importantes da arquitetura romana até hoje, né? Até hoje. E aqui eu digo isso por quê? Porque as basílicas cristãs e depois as obras cristãs, próprios os arcos góticos, por exemplo, o românico, né? Vão se valer dessa contribuição, né? E aí, esses arcos, a gente coloca, tá, não foi uma invenção romana, havia já isso, por isso que eu coloco aqui a porta de Zara, esse arco que está aqui, né? É um arco típico, né? Um outro arco importante também é o arco etrusco, né? Para ter uma ideia, os etruscos foram dominados pelos romanos entre 300 e 200 a.C., e aqui essa construção, para ter uma ideia, é entre 4 e 3 antes de Cristo, 400 e 300 antes de Cristo, né? 300 e 200 antes de Cristo, né? Na cidade de Volterra, na Itália. Então, os romanos não inventaram, mas eles faziam muito bem, não vou dizer que eles copiavam, mas eles significavam, davam um uso mais, digamos, mais pleno a essas coisas, né? Essas invenções, né? E no caso concreto, essas obras eram essenciais para quê? Para pontes, para aquedutos, né? Outra coisa importante, outra invenção importante, né, da engenharia romana, né, além do arco, dessas abóbadas e tal, né, é o que a gente vai chamar de, que é conhecido, né, na arquitetura, do agregado romano. O que é o agregado romano? O agregado romano é um cimento, né? É um material feito de algumas misturas ali, uma espécie de concreto, né? Cinzas vulcânicas, e isso tinha profusão, especialmente no sul da Itália, a pozzolana, né? Na região dos vulcões, né? Era bastante comum isso. Se misturava com calcário, com água, pedra, pedriscos, era o chamado opus cimenticium, obra cimentícia, né? Uma obra que endurecia, né? Também chamado normalmente de concreto romano, né? E aí se misturava também, para vocês terem uma ideia, outras coisas, sangue, crina de animal, de cavalo e outros produtos para dar, dependia assim do objetivo que se tinha para se usar esse material, né? De qualquer modo, é um elemento muito forte, muito importante. E também, outra questão, são os tijolinhos, né? O opus cimentício, ele era muito feio. Assim, a visão dele é um concreto cheio de pedriscas, né? De pedrinhas. E aí, o que se fazia? Então, se revestia essas paredes, né? Esses monumentos, depois com mármore, com placas de travertino, que é o mármore comum ali em Roma, nos arredores ali na Itália, né? E o mármores já muito mais caros, trazidos de outras regiões, mármore de Carrara, por exemplo, egípcios e por aí vai, né? Então, esse opus cimentício, ele era muito usado, e junto com isso também se usava pequenos tijolos, né? Tijolos de barro cozido, né? De argila, que também eram chamados opus testaceum, ou opus incertium, ou opus latericium. Esses nomes são esse tipo de coisa aqui, né? Tem esses que são mais tijolinhos assim, mais compridinhos, tem esses que são trançados, tem esses que são os vários opus romanos que
imaginem vocês, esse arco aí durou até hoje e vai durar muito ainda se não houver um terremoto e nenhuma coisa fizer isso cair, né? Na verdade, os romanos foram os maiores engenheiros, né? Eles não tinham vergonha de copiar e melhorar aquilo que tinham, né? A gente vai ter agora umas imagens desses arcos, esse é o aqueduto romano, né? Ponte du Gard, em Nîmes, na França, 50 antes de Cristo, né? Então, primeiro século ainda antes de Cristo. Como eu disse, aqui nós temos o maior conhecimento, as imagens, as ruínas que chegaram a nós são mais do primeiro, segundo século cristão já. O Coliseu é do ano 80, não é? E o Pânteon é do segundo século, 128, né? Mas a gente tem essas obras aqui que são obras, embora o Pânteon tenha sido reconstruído, tenha sido construído antes. Outro aqueduto é o mesmo, mas é uma outra visão aqui. Imaginem essas pessoas ali, mínimas aqui em cima, o tamanho disso, né? 50 antes de Cristo já construíram isso, essa grandiosidade aqui, né? Já falávamos aqui então das. Agora, assim, falando da arquitetura romana, vamos dizer, onde é que essa arquitetura, onde é que essa engenharia romana era empregada? Ela era empregada em palácios, né? Nas vilas romanas, construções das vilas. A gente tem até hoje a Vila Adriana, cerca de 20 quilômetros entre Roma e Tivoli. Uma vila das mais bem preservadas, com obras belíssimas. Era onde os imperadores passavam suas férias, seus dias de folga, onde Adriano especificamente ficou muito pouco em Roma, praticamente passou todo o seu mandato, seu tempo de imperador fora de Roma, mas havia essa vila maravilhosa ali nos arredores, né? Cheia de estátuas, cheia de parques e por aí vai, né? São uma coisa muito interessante a Vila Adriana, dizer que essas ideias eram empregadas justamente nessas obras, né? Basílicas, já falamos, né? Circos, não era o circo aqui, são estádios, né? Embora se chamam de circo, a gente vai explicar direitinho. Teatros, os teatros ou anfiteatros, diversos dos teatros gregos, embora também haja teatros de formato grego no mundo do Império Romano, não é? A gente tem na Jordânia um teatro bem interessante, típico grego, né? Mas foram os romanos que construíram, utilizando inclusive todo o declive do terreno, né? A inclinação, para fazer as arquibancadas. Templos, né? Dos deuses, né? Fóruns, arcos, termas, colunas, já vimos a coluna de Trajano, né? Então são essas assim algumas dos exemplares. Um dos mais interessantes que a gente tem, vou passar rapidamente aqui, é o Coliseu, né? E essa expressão que eu coloquei ali, Roma Resurgens. Por quê? Porque o Coliseu foi justamente construído assim quase que para ter uma expressão em latim chamada damnatio memoriae, que é o seguinte, esquecer a memória daquele tal personagem, né? A memória danada, aquela memória tem que ser deixado de lado, não vale a pena lembrar daquele personagem. Concretamente falando, era esquecer de Nero, né? Porque durante o reinado de Nero, a situação praticamente saiu do controle. Então, os que vêm depois dele, justamente a família dos Flávios, por isso se chama Anfiteatro Flávio, né? Eles constroem o Coliseu no centro de Roma, do lado dos palácios, né? Da morada das famílias principescas romanas, praticamente em frente à chamada Via Sacra, que levava até o Campidólio, que era um dos centros principais do Império, centro de comando, centro burocrático, mas também espiritual, digamos assim, religioso, onde eram feitos os grandes momentos de culto, né, no Império. Então, o Coliseu ele é esse representante de uma Roma que ressurge, né? Depois, inclusive, foi construído no local onde era o lago tinha um lago ali, foi secado esse lago, né? Foi todo ele enxugado, né? E foi construído essa coisa enorme ali, né? Foi Vespasiano que começou em 72, né? E terminou em 80. Cabia cerca de 50 mil pessoas.
as cifras, elas são bastante incertas, né? Mas eu prefiro por baixo, porque geralmente as pessoas exageram. Havia ali 100 mil pessoas, 80 mil. Alguns dizem, não, 50 mil está de bom tamanho, mas mesmo assim, né, é um Maracanã da época. Né? Imagina esses arcos romanos, tem coisa de muita coisa da Grécia, principalmente, a gente não vê hoje, mas essas colunas todas, nesses espaços aqui, elas eram todas, são colunas dos mais variados estilos, né? O dórico, o jônio e o coríntio, são as colunas mais conhecidas, embora haja algumas que são compostas, misturadas, né? Pois estátuas espalhadas por tudo ali, colorido também, mármore, né? Assim de uma grandiosidade que é uma das coisas mais interessantes e impressionantes desse tempo, né? E era usado justamente para quê? Para interter, como diz o povo, né? A comunidade, o povo, os romanos, criar essa ideia de grandiosidade do pai da pátria, do imperador, né? Tanto que quando ele foi inaugurado, foram feitos vários dias de festa com as chamadas venaciones, as lutas de gladiadores, homens com animais, né? E muito provavelmente, mas isso já mais tardio, cristãos também foram trucidados ali, embora houvesse assim mais o costume no circo romano e outros circos. Mas, de qualquer modo, era também um local para, entre aspas, divertimento, né, do povo romano. E o imperador aparecia ali na tribuna e era o momento em que ele era aclamado. Isso acontecia também no circo, né, em outros momentos. Outra obra interessantíssima é o Panteão, né? Panteão ele é de 126, né? Embora ele tenha sido construído antes de Cristo, em 27 antes de Cristo, né? Houve um incêndio, né? no ano 80, enquanto o Coliseu estava sendo inaugurado, o Panteão era queimado, pegava fogo, né? E a partir daí ele foi reconstruído, e 110 pegou fogo de novo, e acabou que foi reconstruído uma terceira vez em 127, 26, 27, no reinado de Adriano. Adriano respeitou essa coluna, esse frontão grego, típico grego inicial, que está aí, né? Triangular, e atrás a gente tem aquela rotonda, chamada La Rotonda, chamado, né? Percebam que tem essa parte mais baixa aqui, porque a cidade de Roma atual, ela subiu, né? Ela foi aterrada, muitas coisas, muitos prédios do tempo do Império foram derrubados, queimados, destruídos, caíram pelo tempo, no tempo depois das invasões barbáricas. Então, Roma, vários monumentos, eles estão, a base deles está abaixo, né? Provavelmente havia aqui, não tenho certeza, mas acho que sim, havia uma escada aqui. Essa fonte, ela já está no nível, porque ela já é relativamente moderna, 1500, né? Comparada com uma construção de quase 2000 anos. Então, essa aqui, ela tem um quarto daquele tempo, né? Algumas coisas assim são interessantíssimas no Coliseu, né? Que ela tem 16 colunas, para vocês terem uma ideia, 14 metros de altura, cada coluna pesa 60 toneladas e foram trazidas do Egito, né? E o próprio nome Panteão seria assim, há muita discussão sobre isso, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas o senso comum nos diz, é um local para todos os deuses. É claro que não dá para colocar todos os deuses ali, mas os deuses principais, né? Havia os nichos para os deuses principais. Vamos ver uma outra imagem aqui, né? Essa é uma imagem assim, antiga, já nos mostra bem a imagem de fato de um templo. Percebam que tem esse átrio aqui, né, com as colunas, a porta, e aí lá dentro aqui é uma outra imagem, essa cúpula, né? Ele é redondo, então, por isso chamada lá rotonda, né? Tem esse óculo aqui, que é aberto, não tem nenhuma proteção, tem mais de 6 metros esse óculos aqui, né? Aliás, eu não saberia dizer quantos metros tem mas de qualquer modo, acho que é 6 metros, né? Para vocês terem uma ideia, até o século XIII, XIV, era praticamente a maior cúpula do mundo, né? Depois foi construída a Catedral de Florença, e aí Brunelleschi ele constrói a cúpula do Duomo de Florença,
Catedral del Fiore, Florença, e aí essa aqui vai perdendo espaço, vai perdendo também para outras que vão surgindo, né? O interior dela é interessantíssimo, justamente porque ela, vocês terem uma ideia, ela dentro desse templo, né, porque é um templo, trata-se de um templo, né, cabe uma esfera perfeita, porque ele tem 43 metros de altura, né, 43 e um pouquinho, né, e do chão até o teto, e também o diâmetro dele, né, também tem isso. Então, se a gente tivesse uma bola gigante, caberia aí dentro, né? Temos os dados ali, semelhante espessura, 43,30 de diâmetro, de altura, é uma esfera perfeita, né? O óculo tem 8,8 metros, esse redondo aqui, né? E quando bate o sol, ele ilumina tudo ali dentro, não tem iluminação. Hoje é uma igreja cristã, né? Foram feitas algumas poucas mudanças, mas praticamente, qual é a importância desse templo, desse monumento? É praticamente um dos monumentos mais bem preservados que nós temos hoje do mundo romano antigo, né? Porque justamente ele acabou se tornando com o tempo um templo cristão, e aí os cristãos preservaram, o que não era comum. Ok? A gente vai ver, os cristãos não ocupavam, não transformavam templos pagãos em igreja. Não se fazia isso. Esse foi transformado por volta de 600, 700, né? No século VI, século VII, VIII, né? Então se preservou, né? Mas é uma das coisas mais... Na fachada dele tem a data do ano 27, que foi preservada, embora nós sabemos que tenha sido reconstruído finalmente no ano de 126, praticamente 100 anos depois, né? E é interessante que ele é feito, essa cúpula, por exemplo, ela é feita de concreto, né, romano, e de tijolinhos, né, tijolos, não tem ferro. Isso aqui é interessante, não tem armação, né? Isso também faz essa obra ser uma obra sui generis, né, da grandeza do mundo romano, ok? Outras coisas poderiam ser ditas, mas eu acho que basta nesse sentido. A questão é o circo, né? O circo também é algo interessantíssimo nessa cultura, na arquitetura romana, porque tem uma porção, uma série de símbolos no circo. De novo, aquela que nós conhecemos a política do panis et circenses, né? Pão e circo, que é justamente fazer o povo comer, fazer festa, alimentar o povo em momentos assim, importantes, e isso se fazia muito no Império, né? Os cristãos não participavam, porque eram nesses momentos em que se dava comida para o povo, pão especificamente, os cristãos não participavam, porque eram feitos, esses eventos eram feitos em nome dos deuses. E o próprio circo, as celebrações nos circos, elas começavam com chamada pompa. A pompa era uma procissão, o próprio nome já diz, uma pompa, né? Um evento mais solene, em homenagem ao deus ou aos deuses que, porventura, iam presidir aquele evento, né? O circo máximo, ele foi construído para corrida de bigas, de cavalo, né? Mais ou menos essa é a representação. Tem aqui um obelisco trazido do Egito, e o outro menor aqui, e por aí vai. É um dos circos mais importantes da Roma antiga, para ter uma ideia, ele é anterior aos cristãos, é provavelmente do século X, não, desculpa, do ano 10 ou 12 antes de Cristo, né? Antes ainda do cristianismo, já é do Império, né? Mas é um dos monumentos mais interessantes, e ele também passou por várias, como é que vamos dizer, por várias etapas de reconstrução até atingir aquilo que foi o auge, né? Por volta do século III, e aí de novo foi caindo em decadência. A gente tem aqui então o Circo Máximo, ele era construído, para vocês terem uma ideia, aqui é o Coliseu, aqui é a área do Palatino, né, onde os palácios das família dos Severos, dos Júlios, a gens Júlia, todas essas casas, palácios por aqui, de modo que também das janelas de casa, é um lugar, são quase um tipo de prédios, né? Também é um elevado, é uma colina, né? Da janela de casa, dos seus palácios, eles podiam
assistir as corridas no circo, né? Isso também é algo que era importante. Outra visão aqui os palácios, né? Das famílias, justamente essa área se chama Palatino, né? E aqui uma representação muito bem feita, de fato, do que era o circo, né? Uma coisa interessante que a gente tem é que nessas cabaninhas, digamos assim, nessas casinhas aqui, lá do outro lado também, era comum que se colocasse a imagem de um deus, né? Ou deuses, né? Nesses locais. E aí o imperador, o Júlio César, ele coloca no Circo Máximo também uma sede, e aí ele saía, quando ia começar, os espetáculos iam começar, ele saía de uma dessas casinhas e, aquele gesto famoso que a gente vê nos filmes, né? Se tocava a trombeta. Era praticamente um deus saindo dali para presidir aqueles eventos, né? De qualquer modo, esses jogos também, os Ludi-Tietenses, eles eram propaganda do Império, do reinante. Um outro circo, esse aqui é o Circo Máximo, como é hoje. Essa foto aqui é atual, né? É uma área de exercício, o pessoal vai correr, vai fazer ginástica. Aqui tem uma rua, né? O Coliseu fica aqui perto. Esse aqui é a área toda do Palatino, é o que sobrou daqueles prédios enormes. Isso aqui tudo é aberto hoje à visitação, né? E esse aqui é o tamanho do Circo Máximo, né? Aqui é outro circo, eu passei para vocês, não sei se alguém assistiu. Alguém assistiu aquele videozinho rápido sobre a Piazza Navona? Sim, assisti. Então, isso aqui era o circo de Domiciano, na verdade é o estádio, né? Estádio de Domiciano. E é interessante porque, enquanto o Circo Máximo era para corrida de biga, o estádio do Domiciano era mais para corridas a pé, né? E outros exercícios, outras provas de atletismo, seja o lanço do disco, o lançamento de dardo, não é? Havia também, muito interessante, provas até de poesia, de retórica, né? Que eram feitos também em edifícios anexos, se não me engano, desse lado aqui, né? E a Praça Navona, Piazza Navona, que fica a Embaixada do Brasil, lá na Itália, né? Aqui a igreja de Santa Inês e aqui as fontes famosas, né? Ela mantém a estrutura, né? Acho que vocês viram no filme. Se alguém não viu, se alguém não sabe, a gente tem um material, tá? De apoio ali, eu achei um videozinho bem interessante, indiquei lá, tá? A praça mantém, hoje aqui era onde eram embaixo, o comércio, né, as lojinhas que se vendia de tudo, e em cima eram os assentos, né, e mais algumas coisas que se usava, que eram necessários para esse tipo de construção. É mais ou menos aquilo que hoje funciona no Maracanã, né? Se alguém já foi no Maracanã, tem lá aquelas várias lojas, lanchonetes embaixo das arquibancadas, né? As arquibancadas embaixo delas funcionam toda uma série de comércio ali necessários também para que o espetáculo não pare, né? Aqui tem uma visão de como era, né? Como era o estádio, desculpa, de Domiciano e o que sobrou hoje. Na verdade, é bastante interessante. E, na verdade, para vocês terem uma ideia, isso tudo hoje, boa parte está enterrado. Tanto que hoje é possível, desse ponto aqui, se não me engano é daqui, quando eu morava lá em Roma, eu não tinha isso, não estava aberto. Aliás, desculpa, Santa Inês está aqui, então é por aqui. Você entra num prédio desses e lá embaixo você consegue fazer uma viagem por alguns subterrâneos dessa construção. Ainda tem restos ali muito bem preservados. Tem inclusive vídeos também que permitem fazer uma viagem virtual por esse espaço. Tá? E a praça como é hoje, essa Piazza Navona, quem não conhece nem imagina que um dia aqui tinha gente fazendo corrida, né, no circo, no estádio especificamente. Aqui interessante o Circo de Nero. Eu trouxe isso aqui porque eu acho que aqui tem bastante a ver com a nossa história da arte cristã, especificamente porque, vai falar depois das basílicas, né? Uma das primeiras basílicas, desculpa, que a gente vai ter é justamente a Basílica Constantiniana, chamada depois Basílica de São Pedro, né? Construída justamente por volta de 330, no tempo de Constantino.
depois acaba sendo, ela entra em decadência, praticamente vai sobrar muita só ruína a partir do século 13, 14, a partir do século 15 se pensa numa nova basílica e no século 16 se vai construir a atual Basílica de São Pedro, com várias plantas e por aí vai. Né? Para nós interessa aqui justamente o quê? O Circo de Nero. Né? Para ter uma ideia aqui, então a gente vai ter aqui, são 3 construções sobrepostas. Essa aqui, dá para ver bem, é o Circo de Nero, é um circo aqui. Né? Depois a gente vai ter a Basílica de São Pedro, nesse negrito aqui, a antiga primeira Basílica de São Pedro, ok? Inclusive isso aqui também, né? E depois, pontilhado, a atual Basílica de São Pedro, né? Essa aqui, pontilhada. Então, imagine que o Circo de Nero era do lado dessa basílica. Aqui era uma colina, né? Justamente Colle Vaticano, colina vaticana. Então, provavelmente na construção do Circo de Nero, foi utilizada uma parte dessa colina, né, do barranco, digamos assim, para se fazer também as arquibancadas. E, o que é mais interessante, aqui atrás havia uma necrópole. Né? Então, quando se fazia as execuções no Circo de Nero, muito provavelmente Pedro foi morto aqui. Se discute hoje se Pedro esteve em Roma. É uma discussão histórica, assim, desculpa, historiográfica, é muito interessante. Há os prós e contras, né? Há aqueles que defendem que esteve em Roma e muitos dizem que não esteve em Roma e por aí vai. Até hoje não se chegou a essa conclusão. Se discute, eu me lembro que lá em Roma era uma época muito forte, era o tempo do Papa polonês, e aí uma defesa muito forte, né, dessa presença de Pedro em Roma. De qualquer modo, o que é que se faz? Se a pessoa morria aqui, era entregada aos leões ou era crucificada, e Pedro provavelmente disse que foi crucificado, e aí os corpos depois eram jogados aqui do lado, tinha aqui as tumbas, as valas comuns, né? Se enterrava aqui fora, já era fora do, porque eu me lembro, se já falei, né? O Vaticano ele foi construído fora da cidade também, né? Então se enterrava, né? E aí havia uma necrópole já muito bem arrumadinha também, inclusive se visita hoje essa necrópole, né? Eu visitei, a gente faz visita arqueológica, desce por aqui, por esse lado hoje, e anda por aqui tudo, né? Aqui por baixo. Né? Então, existem necrópolis do tempo, do período romano aqui. E aí, uma dessas necrópolis encontrou-se por volta de 200, 300, quando o cristianismo se torna uma religião tolerada no Império, havia aqui, se foi aos poucos descobrindo, um troféu. Troféu é justamente um espaço mais bem elaborado, lembrando um corpo, um herói. E aí, esse troféu tinha alguma inscrição relacionada a Pedro. Né? Então, ali, aos poucos, se chegou foi se criando essa convicção de que aqui estava a tumba de Pedro. Né? E é justamente onde hoje, então já no tempo de Constantino, se construiu essa basílica, e aqui fica justamente o troféu, que nós hoje também chamamos de baldaquino. E aí, quando foi construída a Basílica Nova que já tem mais de 500 anos, né? Para nós é novo, né? Ficou aqui o baldaquino, né? Bem em cima, chamado Altar da Confissão, ok? E quando se desce aqui por dentro, por essa parte, para os subterrâneos, aqui a gente tem a tumba dos papas junto à tumba de Pedro, ok? Então, essa é E é interessante o quê? Que tem um obelisco, não é? Esses circos tinham obeliscos, eles se traziam do Egito. Os romanos não tinham, eles traziam de fora o que achassem interessante, era tudo deles, né? Eles eram os donos do mundo, boa parte do mundo era deles. Então, esse obelisco é um obelisco egípcio e era a Basílica São Pedro aqui, o obelisco ficou aqui por um bom tempo. Quando se construiu a Basílica Nova, a Basílica atual de São Pedro, foi colocado aqui, ok? Então, esse aqui é o obelisco de Sisto V, obelisco egípcio, que estava aqui no meio bem no meio, né, do Circo de Nero. Então, lembremos o circo aqui e o obelisco aqui, ok? Um pouco da arqueologia. Aqui, de novo, como era o lado aqui do Vaticano, né, onde hoje é o Vaticano, aqui está o obelisco. Então, as pessoas morriam aqui,
eram executadas, e aí aqui atrás se jogava o corpo, alguém, a família reclamasse, já se enterrava ali mesmo. E se foi com Pedro e os demais cristãos, é nessa necrópole que foram colocados. Aqui mais uma visão que também ajuda, né? De novo, o antigo obelisco ali e o obelisco aqui. Então, imaginemos a basílica hoje e imaginar que nesse transversal tínhamos o circo de Nero. Uma questão interessante é que hoje a família a mãe de Nero, a família de Nero, eles tinham um terreno bem grande, praticamente em frente, onde hoje é a basílica, né? E aí foram construir em 2000, antes no ano de 1999, um grande estacionamento subterrâneo, justamente para enfrentar todo o trânsito do jubileu, né? Esse ano eu ainda estava lá em Roma. Quando abriram as escavações, eles encontraram lá alguns palácios, algumas salas com afrescos, né? Só que quando abriram, assim, abriram os espaços e tal, aqueles afrescos, centenas de anos ali, né, trancados ali dentro, sem ar, vários deles começavam, depois de algumas horas, a derreter praticamente, né, a cair da parede, né? E, de qualquer modo, foi construído lá um grande estacionamento subterrâneo, lá bem próximo ali do Vaticano. Vamos aqui ao próximo, a Basílica de São Pedro, uma representação muito parecida com o que era, né? Aqui o obelisco, que ainda continuava lá, ok? Basta aqui. Mausoléus, outra coisa importantíssima, e aqui a gente vai ter depois também uma herança para o cristianismo. Ora, os mausoléus também eram assim muito bem eram muito bem elaborados. Aqui nós temos o mausoléu de Adriano, que atualmente é o Castelo Sant'Angelo, virou Fortaleza dos Papas, né? Bem no alto, onde está hoje a figura de São Miguel, né? Miguel, o anjo Miguel, que ficava a estátua do imperador Adriano, né? E geralmente eram redondos, e isso depois vai passar por um período no cristianismo também. Os cristãos vão, assim, os personagens mais importantes, imperadores, etc., vão usar também esse modelo para mausoléu. Na verdade, o mausoléu é uma forma de você continuar presente no meio da comunidade, no meio do povo, no meio da cidade, mesmo depois de morto, né? Uma forma de você marcar a presença ainda ali. E a gente tem hoje, sabemos ali, as pirâmides, né? Com suas, embora esses mausoléus, o interior deles, a gente não tem grandes assim, sinais, era mais onde ficava mais a tumba mesmo, né? Mas por fora eram muito bem elaborados, né? A gente vai ter o mausoléu de Adriano, como eu falei. Interessante lembrar que essa figura aqui, ela é colocada por volta a partir da Idade Média, né? Mas ela tem a ver com uma lenda a partir dos anos 500 com o Papa Gregório Magno, o primeiro Gregório que a gente tem. Ele era prefeito de Roma, depois ficou bispo de Roma, entre 590 e 604, e houve uma grande peste em Roma, uma grande pandemia, não é? Isso era muito comum, principalmente porque aqui, né, bem embaixo desses anjos aqui é uma ponte, passa um rio, né? O rio Tibre, o Tevere. E ali, nessa época, não havia essas obras todas, essas construções, né? Não era assim. Então, havia muito pântano, muito mosquito, e se morria muito facilmente, seja provavelmente febre amarela, cólera e outras doenças provenientes desses mosquitos, né? Então, uma grande peste em Roma. E aí o Papa, o Bispo de Roma, Gregório Magno, convoca uma grande procissão, penitência, oração, né? E aí, fazendo uma procissão, quando eles se aproximam aqui do castelo, eles veem, ou menos essa é a lenda, é a história, estão vendo o anjo guardando a espada, né? Ele está enfiando a espada na bainha. Significa o seguinte, significa que o castigo passou, que aquele momento de sofrimento já tinha cessado, a espada tinha sido guardada, né? Uma visão bastante
assim antiga, até medieval, de um Deus que castiga, de um Deus que vinga, etc. Né? Mas era então essa estátua hoje, essa imagem de São Miguel, ela está guardando a espada, né? Lembrando justamente essa pandemia que foi vencida a poder de oração, de penitência e de procissão, né? Tomara que nós também logo tenhamos um São Miguel guardando a espada, que não é o nosso caso, graças a Deus, nós não acreditamos em castigo, não é? O maior castigo somos nós mesmos que causamos a nós mesmos, né? Outro mausoléu interessante, apenas aqui uma imagem, não vou entrar em detalhes, é o mausoléu de Rômulo, do ano 310 depois de Cristo. É o mausoléu de Diocleciano, esse mausoléu ainda existe hoje em Spalato, que a gente tem uma ideia, ele era muito bem elaborado por dentro, com a gente tem, vou mostrar depois, era muitos, como é que chamamos aqui, os mosaicos, colunas de vários estilos, né? E aqui a tumba, né? A tumba do imperador, especificamente, Diocleciano, na Croácia. Ele é enterrado, ele fica na Croácia. E o mausoléu dele é no meio do palácio dele. Hoje tem essas ruínas, é possível visitar, né? A cidade de Spalato, ou Splits, né? E aqui é o mausoléu, né? Essas áreas todas eram áreas de administração, né? E aqui atrás era a área de habitação, onde morava, era o palácio, a parte residencial, e aqui, entrando-se aqui, você dava de cara com essas partes administrativas, basílica, etc., e chegava em frente ao mausoléu, né? Onde ficava o corpo desse grande imperador. E é um pouco uma visão de dentro desse mausoléu, né? Que restou ainda hoje, relativamente bem cuidado, né? Aqui é um mausoléu interessante, que é o mausoléu de Teodorico. Imaginem vocês que é uma pedra só, né? Ele construiu isso aqui baseado justamente nos mausoléus cristãos, né? Mausoléus romanos, desculpa. Cristãos também, porque aqui os cristãos já dominavam, né? Por volta de 500 e pouco, não saberia exatamente quando, depois quando eu for falar dos cristãos eu vou falar dele de novo, né? Mas ele faz ele constrói uma espécie de uma coroa, tem um estilo muito típico bárbaro, Teodorico era um rei bárbaro, né? Mas ele faz um mausoléu com estilo bárbaro, mas assim tomando também elementos dos mausoléus romanos. Outra coisa interessante são as termas, aqui é a terma de Diocleciano, eram os banhos, né? Onde os romanos iam fazer assim os seus momentos, poderíamos dizer hoje quase que seriam essas grandes academias, né? Os romanos tinham esse costume. Aqui a gente tem uma montagem do que eram essas termas. A gente percebe Estou dizendo isso porque vocês imaginem os cristãos vivendo nesse mundo. Os cristãos não podiam ir para uma terma, porque as termas eram lugares, eu acho que eu já comentei, se não comentei, eu vou comentar agora, eram locais assim de uma convivência, uma vivência social, civil muito grande, não é? Não se ia lá apenas para tomar banho, não é? O banho era quase que um pretexto, né? Se ia lá mais assim para se conversar, se fazer negócio, trocar ideias, discutir política. As mulheres tinham lá suas manicures. Havia prostituição masculina e feminina, não é? Havia então o cuidado do corpo em geral, havia discussões e inclusive algumas tinham até bibliotecas. Então era um ambiente muito, digamos, voltado assim para a convivência, né? Os cristãos não se sentiam bem, justamente em função de toda uma relação de maior digamos assim, prevenção em relação ao cuidado com o corpo. A gente vai ver isso para os primeiros cristãos. O corpo ele vai embora, então temos que cuidar do espírito, e esse local era um local para cuidar do corpo, né? E é claro que se cuidava também do espírito. Aqui é interessante que aquela terma lá, nós temos o banho e essa igreja, né? Aqui nós já estamos falando também de uma arquitetura cristã, não é? Foi Michelangelo que fez esse projeto, né? Tem uma porção de coisas bem interessantes aí dentro, mas aqui, o espaço onde hoje esses cristãos estão aí rezando de joelho, era onde os romanos tomavam os seus banhos, tinha suas piscinas, são três tipos de termas, né? O tepidário, o frigidário e o caudário, que é a água morna, a água quente e a água fria, não é?
mais ou menos aquilo que é hoje uma sauna também, né? A sauna, você sai da sauna quente e vai tomar um banho frio, mergulha numa piscina bem fria também, né? Então havia essa, justamente em função de todo um cuidado terapêutico medicinal que já se usava naquela época, né? Muito bem. Então a gente tem esses dados interessantes que para mim eu acho que são bem interessantes desse mundo greco-romano, e aí a gente passa então aos pouquinhos agora vamos falar dessa arte paleocristã. Paleo, o que significa? Paleo significa antigo, daí vem paleografia, escrita antiga, paleo era paleozoica, né? E a igreja paleocristã. Quando a gente fala de igreja paleocristã, a gente está falando então das primeiras representações feitas pelos cristãos entre o século II e depois a queda do Império Romano. Então, paleocristã é mais ou menos ali entre os anos, vamos colocar aqui com bastante cautela, tá? Entre 180, finais do século II, né? Com certeza todo o século III, de 201 a 299, e boa parte do século IV, até por aí, 313 tem a liberdade para os cristãos, até todo o século IV, e começando um pouquinho no século V, finais do século IV, ok? Então a gente vai ter esse processo de uma arte específica, né? A gente vai ter aqui, então, especificamente tratando do cristianismo, a arte ela tem função pedagógica, função espiritual e ao mesmo tempo escatológica. A arte ela não é cristã especificamente, ela não é para deleitar os sentimentos, não é? Não é uma beleza que você vai ver e vai achar bonita. A gente vai inclusive vamos ver aqui muita coisa que não é assim olhando, mas não tem uma beleza, não tem um apuro estético. Tem uma certa beleza, mas é uma beleza muito própria, não é? Na verdade, o objetivo está ali. O objetivo, ao mesmo tempo, é que buscava despertar nos fiéis o espírito religioso, ensinar através de imagens, a gente vai ver as cenas bíblicas do Antigo Testamento, através da vida dos santos, também expressava a certeza da salvação, da vida eterna, certeza do paraíso, a certeza da imortalidade da alma. Né? Também tinha a função de introduzir no mistério, no sentido último das realidades cristãs, dos sacramentos, a gente vai ver um pouquinho, tem alguns dados relacionados à Eucaristia, relacionados ao batismo. Uma outra coisa importante é que a arte cristã ela é criptográfica, ela fala só para quem entende, para aqueles que conhecem os seus sinais, os seus símbolos. Isso tem que ser interpretado, né? Elementos da mitologia também vão ser objeto de uma releitura, a gente vai encontrar elementos mitológicos ali, inclusive com a própria pessoa de Cristo, que vão passar a representar personalidades e realidades próprias cristãs, né? Um outro dado que eu acho que vale a pena destacar é esse: o cristianismo ele nasce num ambiente muito extenso do Império, no momento importante do Império, isso é importante destacar também, né? No momento de expansão. E aqui é algo que vale a pena destacar é o seguinte: essa ideia, né? Eu já falei na aula passada, mas retomo hoje. O cristianismo ele não nasceu. O cristianismo está surgindo e o Império está acabando. Isso não é uma imagem real. O cristianismo, à medida que o cristianismo está surgindo, crescendo, se espalhando, o império também está se consolidando, ok? E aí o império tem, nesse processo de consolidação, as comunicações, o correio imperial, a segurança que o exército romano oferece, por exemplo, no Mediterrâneo, facilitando as viagens, tudo isso os cristãos vão usar, além vão empregar com facilidade, como facilitadores também para a sua expansão, além justamente do grego, né? O grego koiné, o grego popular, né? Quase que poderíamos comparar com o inglês hoje, que boa parte do mundo se fala, no mundo do comércio, etc. Né? Nessa época era o grego koiné. Koiné é o grego comum, significa o grego meio assim, não era o grego clássico dos grandes nomes da retórica grega e da filosofia, né? Mas era o grego do dia a dia que quem trabalhasse no comércio, quem
estava ali sendo, naquela época, o empreendedor, ele tinha que saber grego, ok? Esse grego popular. Então, o império está crescendo, o cristianismo está crescendo, e aí a gente tem aqui, talvez é importante explicar o mapa, nos anos 300 até aqui, essa parte mais laranja, vocês imaginem que 300, vésperas da liberdade aos cristãos, não é que existem muitos espaços, sim, comparativamente vamos dizer que é bastante, né? Aqui na Palestina, não é? Um pouco aqui na região da Síria, aqui na Ásia Menor, né? A Grécia, Creta, hoje Corinto, Atenas, essa região onde aqui é Éfeso, Antioquia, aqui um pouco para cima, Lácia, essa área aqui. Aqui na Itália, a gente vê mais em Roma, Nápoles, essa região aqui, né? Vejam, aqui na Gália, muito pouco. Na Britânia, aqui nos anos 300, a gente não tem cristão, não tem praticamente, vamos ter a partir de 300 a 600. Aí sim, os cristãos vão se espalhar mais, né? Então, essa parte aqui, em rosa, aliás, eu chamo a atenção para até 300, a forte expansão, e aliás, talvez, prestem bem, né? Atenção, acho que vale a pena. É uma das áreas de maior expansão, é justamente nessa área, né? Onde hoje é Cartago. A gente vai ver algumas obras aqui da região de Cuicu, é o nome do local, Tunísia, Argélia, por aí, tá? Essa região. Muito forte a presença cristã. E a partir de 300 a 600, então, praticamente de um cristianismo tolerado até se tornar 380 uma religião oficial, a gente vai ter já uma expansão muito maior, né? Essa parte tudo aqui em rosa é já uma presença cristã muito forte. Porém, a gente também não pode se enganar. Como é que é essa presença, esse cristianismo? Todo mundo é cristão, vai na missa todo domingo, comunga todo domingo. Nada disso, ok? É um cristianismo que está ainda, especificamente de 300, 400, quando Constantino permite aos cristãos de assumirem a sua identidade no império, boa parte é pagã e vai continuar pagando, ok? Então, por volta ainda de 450, 500, quando chegam os bárbaros, boa parte dos pagos, aí chama daí vem pagão, né? Dos pagos, ainda ocupado por pessoas que cultuam seus deuses ou cultuam, seja a natureza e por aí vai, né? Os cultos, dos cultos agrícolas também, né? E aí imaginem vocês a confusão, chegam os bárbaros, né? Invadem essas áreas todas, ocupam essas áreas todas, trazem muitos deles o seu rito, né? Já tem povos pagãos e tem os cristãos. Então, é uma situação bastante complicada. Então, não imaginemos, nesse período, que os cristãos estão todos muito conscientes. Mesmo porque também, importante já dizer agora, né, o cristianismo ele ainda está sendo, uma coisa, como é que eu diria, está sendo formatado, né? A teologia, ela vai ser, nós vamos ter o primeiro concílio em 324, discutindo a humanidade e divindade de Jesus, né? A gente vai ter o segundo concílio em 381, sobre a Trindade e a pessoa do Espírito Santo. 400, no século V, 431, concílio de Éfeso, e 451, concílio de Calcedônia. São os principais concílios desses primeiros anos, né? E é nesses concílios que vão ser decididas questões disciplinares, litúrgicas, dogmáticas, não é? Então, é um cristianismo que ainda está sendo, como eu disse, usando essa palavra, sendo formatado, organizado, etc. Então, isso também tem um peso na arte, isso vai também ter a sua influência na arte. Ok? Destacar também essas comunidades aqui, esses pintinhos, esses pontinhos que eu vejo aqui, roxo, né, ou lilás, me parece, são todos o quê? Estão aqui. Monastic Community, comunidades monásticas, ok? Claro que também não colocaram aqui o período de expansão, mas de 300 até 300, praticamente, só havia aqui, no Egito, porque a vida monástica nasce no Egito, se espalha um pouquinho pela Palestina e Síria. 400, ela já está um pouquinho mais espalhada em outras áreas. Isso aqui já é provavelmente de 600, 700 para frente, tá? 600, eu diria, porque 700 a gente já vai ter os muçulmanos que vão passar e vão acabar com toda essa vida monástica aqui. Os muçulmanos vão levar tudo embora, né?
Sem contar que os bárbaros também vão entrar nessas áreas aqui, mas depois serão evangelizados pelos irlandeses, né? Então a vida monástica também é importante. Por que eu estou falando isso? Porque, se der tempo, a gente vai tratar rapidamente, ou de repente no outro curso, sobre os manuscritos, né? Que é uma forma de arte cristã que vai se manter e vai ser a grande responsável pela transmissão do saber, transmissão de saberes do mundo clássico greco-romano para esse novo mundo que está surgindo na Idade Média, evidentemente, que são os povos germânicos, ok? É nesses mosteiros que a gente vai ter a arte onde vão ser preservadas as raízes culturais daquilo que foi o mundo clássico, né? Vai ter então nessa arte cristã, que nós vamos chamar da arte paleocristã, não é? Essa arte que nasce nesse mundo, ela é uma arte assim que tem muito a ver, é muito forte a presença assim, de alguns aspectos muito específicos, né? Primeiro, nós temos as pinturas, claro, a gente vai ver que depois é muito mais do que as pinturas das catacumbas, né? Mas ela tem algumas características da pintura romana que aparece lá em Pompeia. Os cristãos, eles vamos dizer, utilizam também dos mecanismos da arte, do contexto no qual eles vivem, não é? Só que eles dão um ressignificado, eles dão um outro modo de ver, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui nesse quadro especificamente, não tem ali vai ter uma delimitação geométrica, isso tem bastante, aliás, no próximo quadro aqui aparece. Mas vocês imaginem, não são quadros, não existem detalhes ali tridimensionais, existe só altura e comprimento, né? E é plano, né? Mas há esses detalhes aqui coloridos, de um colorido forte, de uma cor viva, né? Isso demonstra justamente uma certa dependência da tradição romana, especificamente vista já. Eu me refiro sempre a Pompeia e Herculano, porque é o que nós temos hoje, pouca coisa fora disso, né? Mas, com certeza, mesmo em Roma, na cidade de Roma, em outros lugares do Império, também havia arte muito parecida com Pompeia, né? Que era um estilo específico. E os cristãos também utilizam-se desta arte, né? É um meio tradicional para transmitir algo novo, algo simbólico, né? O mais importante não são as formas, o mais importante não são, voltando ali àquela, né? Não são, por exemplo, a mão aqui, não há muito interesse. Tudo bem que as imagens também sofreram muito com a deteriorização do tempo, foram deterioradas, né? Mas o principal aqui, o que é? É o rosto, né? Vejo bem essa expressão dessa mulher, né, chamada Dona Velata, tem um véu aqui, né, da catacumba de Priscila, né? Não tem corpo, também não aparece, né? A gente vai ver alguns detalhes que o importante é o essencial, né? O corpo não interessa, interessa o espírito, né? Por isso, eu costumo dizer, né, revelando essas pinturas, elas revelam a alma cristã, porque a gente tem que ver nelas os olhos do espírito, né? E aí eu digo, né, a arte cristã não tem nada a ver com o realismo brutal da retratística romana, diferentemente dos retratos, aqueles bustos que aparecem, a pessoa está ali, né, na sua frente, quase que está falando com você. Os cristãos não se preocupam com isso, né? Também não tem os ideais de beleza do mundo grego, né? Características estéticas da beleza ideal. O essencial não é aquilo que é mostrado por meio do corpo, mas aquilo que está escondido. Alguns autores, né, chamam isso de desclassificação da matéria. Matéria, ela é deixada de lado. O corpo é a morada da alma, é a alma que importa. O corpo é o receptáculo exterior de algo muito maior. E aí a gente lembra o texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, tem um texto interessante, foi lido inclusive no dia de Santa Clara, dia 11 de agosto, né? Levamos esses tesouros em vasos de argila. O que é esses tesouros? A nossa vida, as nossas virtudes, a nossa alma, a nossa fé, né? Nosso corpo é vaso de argila, que quebra, que rompe. Qualquer coisa, é a fragilidade humana, mas que dentro dessa fragilidade existe uma riqueza tremenda. Os cristãos intuíram isso e passaram isso também para a arte das catacumbas, né? A gente vai ver depois. Na arte cristã, então, busca-se representar o sentimento religioso.
a principal característica dessas pinturas é, a gente pode chamar isso aqui, né, da simplicidade, é a simplicidade majestosa e a fragilidade dos efeitos. A melhor palavra a ser usada é justamente espiritualidade. Os primeiros cristãos desejavam expressar a sua fé em Cristo e seus ensinamentos, especialmente a certeza da imortalidade da alma, que não está conseguindo ler ali, essa é a mais importante doutrina cristã, a certeza da imortalidade da alma. Ok? A mais importante doutrina cristã aparece justamente nessas pinturas. Né? De um certo modo, a gente poderia dizer, né, o corpo é quase que uma prisão da alma. Não é? E aqui é interessante porque a gente vai também, não dá para aprofundar aqui, mas eu lembro, se quem estudou um pouquinho de história da igreja, especialmente no século II, III, as grandes heresias que ameaçavam o cristianismo, que é o montanismo, o gnosticismo, o maniqueísmo, que é justamente essa separação entre corpo e matéria. Né? Há uma tendência muito forte a uma espiritualização, a uma demonização do corpo, isso também é muito forte. Né? E nas catacumbas, de um certo modo, há esse espírito, assim, que o Evangelho de João destaca muito bem, não é? Que quase que os primeiros cristãos, aos poucos, eles vão praticamente vão ser condenadas essas heresias, né? O maniqueísmo, o montanismo, etc. Né? Vão ser condenados porque vai ser doutrina cristã também a importância do corpo, tanto que o próprio Jesus se fez carne, se fez homem, se fez corpo. Então, a encarnação é prova de que este mundo não é tão ruim assim, mas há nessa realidade aqui dessas pinturas ainda essa mentalidade muito forte de uma separação entre corpo e espírito. Outro dado interessante aqui também é o seguinte, né? Essas figuras, elas são, de um certo modo, uma certeza, uma esperança de que Deus vai estar com elas no momento da prova. A grande maioria dessas pinturas, elas são feitas, nós vamos analisar várias delas, pintadas durante o tempo de perseguição, em que ser cristão era perigoso. Qualquer coisa podiam ser levados à arena, ser mortos, etc. Né? Então, os cristãos também eles expressam, através das pinturas, a certeza de que Deus está com eles. Então, a certeza, a segurança, então isso também cria justamente esse sentido de uma como é que vamos dizer, de uma esperança, né? De uma força, e por aí vai. São todos elementos. Aqui a gente tem essa figura aqui muito interessante, Adão e Eva, né? E esses pássaros, os pássaros na representação iconográfica das catacumbas, segundo vários autores, ele é a representação da alma, que voa livre, né? Depois tem alguns pássaros específicos, a gente vai ver, pavão, etc., com alguns símbolos, né? Aqui Adão e Eva, a gente tem aqui a serpente, né? Virada para Eva. Percebam, importante, não tem muitos traços, são figuras meio soltas, né? Aqui ainda há um piso, essa árvore, e o espaço praticamente quase que eu diria, uma representação teatral dentro desse espaço cenográfico aqui de Adão e Eva. Não é? Uma coisa importante das catacumbas é o seguinte, não é? As pinturas, os pintores, que provavelmente eram pessoas muito simples, né? A gente não deve ter aqui nesse momento, segundo alguns que a gente anda lendo por ali, não são grandes pintores, não são grandes artistas. Até mesmo, de repente, alguns daqueles que enterravam os corpos, os chamados fossores, né? A família pedia, olha, o cara devia ter alguns dotes artísticos, ia lá e pintava. Quer dizer, não estão interessados como eu falei, na beleza estética. Isso depois vai mudar, tá bom? Nós estamos falando da primeira arte, né? Esses primeiros anos. Isso vai mudar depois, vai ter mais uma beleza, de fato, estética. Mas aqui, ter clareza de uma coisa, as catacumbas, a gente vai falar depois, o que eram? Eram locais de enterrar os mortos, eram lugares escuros, né? Se acendia lá uma lâmpadazinha, uma lamparina, foram achadas muitas lamparinas, né? E ali ficava aquela luzinha tênue. Então, não precisava fazer grandes desenhos, porque não é que as pessoas iam ver, e mesmo as pessoas, os familiares,
iam poucas vezes ali. Não era um lugar de visita frequente, né? Então, isso também caracteriza a arte desses períodos, desse tempo, ok? Na verdade, essas pinturas elas eram também um conforto, claro, para os vivos, que esperavam a ressurreição dos seus mortos, e eram um conforto também para aqueles que iam lá rezar. A gente vai dizer, não é um lugar de esconderijo, a gente vai chegar a isso no próximo aula, falamos especificamente das catacumbas, o que eram, não é? Mas era, então, um local mais de esperança para aquelas pessoas que estavam enterradas ali, era um consolo para os vivos de que aqueles que ali estavam um dia viveriam de novo, teriam a vida eterna. Ok? Já deu o nosso horário, né? O